Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. O irmão pode permanecer sentado. É Lucas 6, 27. Aleluia, Senhor. Obrigado. Amém? Amém. Capítulo 6, versículo 27 do livro de Lucas. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Verso 27. Mas a vós que ouvis digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Verso 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Curva a tua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, falar conosco através da tua palavra, Pai. Que a palavra possa ser como semente lançada em terra boa. Não deixe Satanás roubar a semente, Pai. Pai querido, abra a mente e o coração das pessoas para que elas possam entender a tua palavra nessa noite. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Mas na realidade eu não iria pregar hoje, eu iria pedir para um obreiro pregar. E Deus me deu essa palavra em casa. E vou estar passando aqui o que Deus colocou no meu coração para os irmãos. Amém? Amém. Nós, como seres humanos, isso é todo ser humano, a raça humana é assim. As pessoas gostam de ser bajuladas, gostam de ouvir coisas que agradam, né, o seu coração, que enchem o seu ego. Tem pessoas que elas são tão mal acostumadas com esse tipo de coisa, que às vezes quando ouve alguma coisa indiferente, às vezes se aborrece, fecha a cara, às vezes não conversa mais com outra pessoa porque ouviu algo que às vezes não agradou o seu coração. Na realidade, servir a Deus, ser servo de Deus, ser servo de Deus não é ser servo de si mesmo. E quando nós realmente falamos que somos servo de Deus, nós temos que estar disposto a tudo e a todas as coisas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Então aqui o próprio Senhor ele está dizendo: ai de vós, quando os homens, né, quando os homens começam a falar bem de você, ai de mim, ai de você, quando nós só ouvimos coisas que agradam o nosso coração. Muitas das vezes, a nossa amizade com determinadas pessoas, às vezes nós andamos com elas, temos convivências com certas pessoas, e lá na frente, muitas das vezes, você se machuca com aquela pessoa, você se magoa com ela, você se entristece com ela, ou até aquela pessoa que você amava, você respeitava, você abriu seu coração para com ela, às vezes até ela pode se virar contra você, ou você se virar contra ela. Isso é coisa do ser humano. Mas o que Deus ele quer de cada um de nós é que nós vamos verdadeiramente amar. Não é o amor de palavras. É o amor ágape, o amor puro, o amor que vem de Deus. Todos nós, quando erramos, quando tropeçamos, quando pecamos, nós nos prostramos diante do Senhor e pedimos misericórdia, pedimos perdão, e o Senhor, Ele nos perdoa. Mas muitas das vezes nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos liberar perdão, e isso é muito ruim no meio da igreja, no meio do povo de Deus, porque se impede, atrapalha do Espírito de Deus
seu coração como pedra, coração enegrecido, coração cheio de treva, um coração que muitas das vezes recebe a palavra de Deus e não consegue guardar, não consegue viver a palavra de Deus. Há quanto tempo Deus tem falado conosco aqui na igreja a respeito disso, através de mensagem, através de louvor, através de estudo bíblico. Eu não entendo, irmãos, que tem pessoas que ouvem, parece que não conseguem viver, não aprende, mas não consegue viver aquilo que Deus se para com a vida dele. Pedir perdão para Deus é muito fácil, mas o próprio Deus ele diz: se você não consegue perdoar o teu irmão, como é que você vai pedir perdão para Deus? Como é que Deus vai liberar perdão para você se você não consegue perdoar? E se você não consegue perdoar, não adianta dizer que você ama, porque quem ama de verdade perdoa. Deus ele pode falar que ele te ama, porque ele te perdoa. Amém. Mas às vezes você não consegue perdoar e diz que ama. Os irmãos estão entendendo? Amém. Sabe, eu estava lendo hoje à tarde o livro de 1 João. Tira um tempinho, lê 1 João. Já falei isso aqui na igreja, lê 1 João. No livro de 1 João tem vários textos ali que falam sobre isso. 1 João capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se falamos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como é que o sangue de Cristo vai te purificar, vai me purificar, se eu não tenho comunhão? E como é que eu falo que eu tenho comunhão se eu não consigo amar? E como é que eu falo que eu amo se eu não consigo perdoar, meu amado? A palavra de Deus, irmãos, é para ser vivida. É a mensagem que dele ouvimos, é a mensagem que deles anunciamos, porque Deus ele é amor. E Deus ele requer isso de cada um de nós. Sabe, amar aquele que te bajula, amar aquele que anda com você para cima, para baixo, amar aquele que te diz palavras que agradam o teu coração. Isso é fácil, irmãos, os ímpios fazem isso. Você tem que amar aquele que te aborrece, amar aquele que te persegue, amar aquele que te deseja o mal, amar aquele que te espragueja, aquele que te calunia, aquele que pisa em você. Esse aí que você tem que amar, amar aquele que te ama. Isso é fácil. Eu amo fulano porque ele demonstra amor por mim. Eu amo ciclano porque aquilo lá é uma verdadeira amiga que eu posso confiar até a hora que você quebrar a cara com ela. Então amar, meu amado, é amar aqueles que não merecem ser amados. Por que eu tenho que amar aqueles que não merecem ser amados, mas que eu tenho que amar? Porque eu não mereço ser amado e Deus me amou. Antes de amar a Deus, Ele me amou primeiro. Então se Deus te ama, por que esse mesmo amor de Deus que está em você não pode ser liberado para as pessoas que te cercam? É verdade. Amém? Amém. Você está dentro da igreja, batizado nas águas, às vezes participa da ceia, ou diz que faz alguma coisa para Deus, mas de repente você está andando em treva. Andar em treva é ter um coração escuro, um coração negro, é ter uma alma contaminada. Sabe, é fácil ver os erros na vida dos outros, é fácil, mas não conseguimos olhar para os nossos próprios erros. Pecamos, falhamos, tropeçamos e Deus sempre está pronto a perdoar. E às vezes até vemos o erro no outro e ficamos chateados, ficamos tristes, às vezes por certa situação que passamos, mas não liberamos perdão. Por quê? Porque você não vive a verdade, você ainda está vivendo na mentira, porque a palavra de Deus é verdade. Porque você ainda está em treva. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva alguma.
Se falamos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos. Quando é que nós andamos em treva? Quando o nosso coração, a nossa alma está contaminada pelo mal. Sabe, tem pessoas, irmãos, que ela tem um coração tão ruim. Se você sorrir para ela, ela diz que você está rindo da cara dela. Se você olha sério para ela, às vezes você não está bem, às vezes passou por algum problema, ela sai falando que você está de cara feia com ela. Se você não dá a paz do Senhor para ela, ela vira a cara para você porque você não deu a paz do Senhor para ela, porque não deu bom dia, porque não deu boa tarde, porque não deu boa noite. Nós não temos que esperar nada de ninguém, nós é que temos que fazer a nossa parte. Eu não posso esperar ninguém de me dar a paz do Senhor, eu que tenho que procurar dar a paz do Senhor, eu que tenho que procurar dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não posso esperar um abraço de ninguém, eu que tenho que procurar alguém e dar um abraço. Eu não preciso ficar esperando alguém vir trazer uma palavra para confortar meu coração. Eu tenho que procurar levar uma palavra para confortar o coração de alguém. Amém. Mas tem pessoas que é diferente. Elas não pensam dessa forma. Aí as pessoas vêm às vezes com um culto e está aquele movimentar de Deus. Ou de repente até, meu amado, tem culto que você vem que aquela bênção, aquele fogaréu, tem culto que você vem que você não sente nada. Aí tem pessoas que falam, o pregador, não sei não. O grupo de louvor, não sei não. O culto estava pesado. Mas às vezes Deus não se faz presente, porque a própria Bíblia diz, quem entrará no santuário do Senhor? Quem entrará no santuário do Senhor? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Como você vai abrir a tua boca e falar que está adorando a Deus, se o teu coração está enegrecido? Como que você vai dizer que está ouvindo a palavra de Deus, até guardar a palavra, se o teu coração está enegrecido? É mais fácil sair falando mal dos outros do que liberar o perdão. É mais fácil guardar o mal no coração do que liberar o perdão. E todas as vezes que isso acontece, Satanás ele bate palmas, Satanás ele se alegra e o Espírito de Deus se entristece. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. E às vezes nós damos lugar ao diabo quando deixamos o mal entrar nas nossas vidas. Amém, meu amado? Amém. 1 João capítulo 2, versículo 10 e 11. Aquele que ama seu irmão está na luz. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em treva, e anda em treva, e não sabe para onde ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Tem pessoas que elas às vezes não conseguem olhar para o outro, às vezes não consegue sentar do lado da pessoa, às vezes não consegue falar com a pessoa, porque guardou no coração algum rancor, algum mal, algum ódio, alguma ira, às vezes por causa de uma contenda. Às vezes tem pessoas que guardam mal no coração porque ela imaginou uma coisa que às vezes não é aquilo ali. Amém? Amém. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu chego para o Franco e falo para o Franco: Franco, ó, o Léo tem que buscar mais a Deus, o Léo tem que se dedicar mais, o Léo ele tem que se colocar na posição que Deus quer, e o outro vai e ouve. E eu estou conversando com o Franco. O outro ouve e vai lá e fala assim: olha, Léo, pastor está falando mal de você para o Franco. Pastor falou que você não tem Deus. Pastor falou que você está desconcertado. Olha o que eu falei com o Franco, olha o que o Léo está ouvindo. Aí o Léo não vem até mim para conversar, vai guardar aquela palavra que o filho do capeta levou para ele, porque fofoqueiro na igreja é filho do diabo, não é filho de Deus. Fofoqueiro na igreja, não é filho do diabo, não é filho de Deus. Aí guarda aquela palavra do diabo no coração
se entristece comigo, se entristece com o Franco, às vezes está dentro da igreja, até sai da igreja, vai para outra igreja, e não se acerta onde tem que se acertar, simplesmente porque ouviu aquela palavra. E vocês sabem que o diabo é mestre nisso, em distorcer as palavras, né, mano? Ele é fera para fazer isso, para distorcer a palavra. A pessoa ouve uma coisa, e isso, irmãos, não é só dentro da igreja, não, até lá fora no meio dos ímpios, isso gera até morte. Tem pessoa que tira a vida do outro, às vezes o outro morre inocente, porque alguém ouviu de um jeito, foi lá e levou de outro, e a pessoa, por vingança com ódio, vai lá e mata a pessoa. Porque Satanás, ele faz isso. Talvez não é a palavra que você veio para ouvir no domingo, talvez você poderia falar, pastor, isso é uma palavra para um culto de ensinamento. Não, é a palavra que você tem que ouvir. Porque se Jesus voltar, se eu estiver nessa situação que você estiver, você vai para o inferno, você não vai para o céu. Não vai mesmo. Porque se falamos que amamos a Deus e não vemos Deus, mas guardamos ódio, rancor, ira, deixamos o mal entrar no nosso coração de um irmão que nós vemos todo dia, o seu irmão você vê todo dia, e Deus que você não vê. Você ama a Deus e você não vê Deus, e o irmão que você vê você não ama. Então, meu amado, amar seu irmão aqui não é aquele que te ajuda, que te socorre, aqueles que nos seus momentos difíceis está ali te dando a mão. Não é esse irmão que Deus está falando, não. Deus está falando daquele que realmente é um espinho na sua vida, aquele que às vezes pode até fazer você perder uma noite de sono, aquele que te entristece, aquele que te deseja o mal. Sabe, Jesus tem uma oração que toda a igreja conhece, todo mundo conhece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por nós cada dia nos dai hoje. Aí o que vem depois? Perdoa as nossas ofensas. Ofensa que na Bíblia está falando de pecado. Ofensa, perdoa as minhas ofensas. Ofensa, pecado é ofensa a quem? A Deus. Toda vez que pecamos, ofendemos a santidade de Deus. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que tem pecado contra mim. Tem gente que não pode fazer essa oração. Ele quer o perdão de Deus, mas não consegue liberar perdão para o próximo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Quando você aprende a amar e liberar perdão, 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Tem crente, não está dentro da igreja, mas está vazio, está morto, não vê nada, não sente nada, só vive capengando. O Espírito de Deus não consegue nem chegar perto dele ou dela, por causa do coração, por causa da alma contaminada. Então, quando nós conseguimos perdoar, liberar perdão, seja lá para quem for, nós saímos da morte e entramos na vida. Mas quando nós não conseguimos perdoar, nós continuamos mortos. Isso é sério. 1 João capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E que mandamento é esse? Mateus capítulo 22, versículo 37. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a tua alma, amar a Deus de todo o teu coração, amar a Deus de todo o teu entendimento, amar a Deus com todas as suas forças, mas amar também o teu próximo
ti mesmo. Isso é um mandamento. Então nós devemos guardar esse mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. O que você não deseja de mal para você, você não pode desejar o mal para ninguém. Eu comentei aqui uma certa feita, eu estava no monte orando, e tinha um sujeito lá. Senhor, bota ele na cadeira de roda, Senhor. Mostra para ele que o Senhor é Deus na minha vida. Joga ele lá no leito do hospital para me visitar ele, porque ele tem tocado em mim. Isso é oração de macumbeiro, irmãos. Deus não ouve uma porcaria dessa, não. Eu levantei e fui lá chamar a atenção dele. Eu parei de orar e fui embora, porque aquela oração que ele estava fazendo para o capeta não era para Deus. Me atrapalhou ali de orar, de ficar ali naquele lugar. E tem pessoas desse jeito. Tem pessoas, irmãos, fazendo oração contrária para os outros. Pessoas que desejam mal para os outros. Mostra para ele que tu és Deus na minha vida, bota ele na cadeira de roda, irmãos. Isso é amar a Deus. Isso é amar o próximo. Isso é liberar perdão. Não era mais fácil ele orar e falar assim: Senhor, vá ao encontro daquela pessoa que tem tocado em mim, que tem me perseguido. Tem misericórdia dela, liberta ela, faz uma obra na vida dela, e que possamos juntos ir para o céu. Não era melhor assim? Agora pedir a Deus para colocar o sei lá quem na cadeira de roda. E tem pessoas desse jeito. Antigamente as fofocas, os disse-me-disse entre irmãos, era boca a boca. Hoje tem gente que já sai, às vezes até da igreja. Quando ele não vai, liga o celular para ligar para o outro. Ó, você viu lá, fulano, Bertano, viu como que tá? Quando não é de celular para celular, é no computador. Quando não é no computador, é no próprio celular. Tem um tal de capeta zap agora, que as pessoas, às vezes, estão falando do amor de Deus um para o outro, fica um detonando o outro pelo capeta zap. E vai capetar zap lá no inferno, porque se Jesus vir, vai ficar aí. É desse jeito. E o negócio é sério, meus irmãos. Pastor não está vendo, os irmãos não vê, até aquele que está sendo mal falado não vê, mas Deus está vendo, e isso é sério, irmãos, porque entristece o Espírito de Deus. Está tocando no corpo, aleluia, o corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é muito sério. Por que não vamos liberar perdão? Por que não vamos fazer tudo aquilo que a palavra de Deus manda? Por que não vamos obedecer? Por que não vamos fazer? Porque às vezes a alma está podre, porque a alma está enegrecida, porque não consegue guardar a palavra de Deus, o amor de Deus no seu coração. Isso é muito sério. É perigoso depois de acabar o culto aqui, sair alguém no capeta zap e você: o pastor está me perseguindo, viu lá? Aquilo lá era para mim, é para você mesmo que faz isso. Amém? Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Não é perseguição, não, a palavra é para todo mundo. Porque você precisa ouvir a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Seria tão bom se tivesse a canetinha e você anotando na sua Bíblia aí para você ler depois, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tremenda essa palavra. Então, quando nós amamos, é claro, irmãos, que como ser humano, dependendo da situação do ocorrido, você pode passar um dia chateado, uma tarde, talvez passe até uma noite chateado, mas como cristão você vai fazer o quê? Você vai dobrar seu joelho e falar: Senhor, eu não aceito esse mal no meu coração, não, tira isso de mim. Tira de mim, Deus, não aceito não, tira de dentro de mim isso. Eu não quero ficar com raiva, não quero ficar aborrecido, não quero guardar ódio. Eu não quero pagar com a mesma moeda, eu não quero fazer a mesma coisa. Tira de dentro de mim, tem misericórdia.
você vai estar limpinho. No outro dia você vai estar legal, tinindo diante de Deus, porque você pediu a Deus para tirar aquele mal. Mas tem pessoas que ficam ali corroendo, passa um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, e fica corroendo aquele mal, porque não consegue pedir a Deus para tirar do coração dele. E essa é a verdade. Quantos filhos que têm anos que às vezes guardam ódio de um pai ou de uma mãe, ou quantos pais às vezes guardam raiva ou ódio de um filho, irmãos que às vezes têm rincha um com o outro, passa anos e guarda rincha, muitas vezes não dentro da própria igreja. Tem pessoas que é do mesmo corpo, da mesma igreja, e às vezes tem rincha um com o outro, raiva um do outro, ódio um do outro, e vai adorar a Deus como? Vai subir para o céu como? Não sobe, irmãos, é difícil, não sobe. O que Deus Ele quer é que nós vamos abrir o nosso coração, pedir a Deus misericórdia e Ele nos purificar deste mal. Você pode aplaudir o Senhor? Mateus capítulo 5, versículo 44. Sabe, você imaginar. Tem pessoas que têm uma mente tão fértil, mas não é para as coisas de Deus não, tá? Mente fértil. É aquela mente fértil maligna, né? Fica maquinando mal. Às vezes, o diabo coloca tanta coisa na mente da pessoa, e a pessoa guardando aquilo ali como se fosse verdade, não é. Antes de nós lermos Mateus 5,44, quem lembra o que diz Mateus 7, verso 1? Alguém lembra? Não julgueis, para que não sejais julgados. Então, quando você imagina uma coisa, e às vezes sai comentando aquilo com as pessoas, aquilo que você imaginou, você ainda sai comentando com os outros. Você está fazendo um julgamento precipitado de uma coisa que talvez não é verdade e sai comentando para os outros. Você está julgando. E a Bíblia diz que não é para você julgar, porque do jeito que você está julgando, da mesma forma você vai ser julgado. E o que falei aqui, irmãos, nós somos tão cheios de erros, tão cheios de defeitos, e Deus ainda tem misericórdia de nós. Se Ele não tivesse misericórdia, nós não estaríamos aqui. Eu não mereço em cima desse altar pregando, falando de Deus para vocês, não. Você não merece estar aqui, nós não merecemos nem a vida que nós temos. E Ele tem sido misericórdia, tem sido amor. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 3, Ele diz: porque você repara o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho. Aí a pessoa faz tanta crítica, fala tanta coisa absurda, aí não olha para os erros dele, para o defeito dele, quantas vezes ele caiu, quantas vezes ele errou, quantas das vezes ele foi digno de ir para o inferno e Deus teve misericórdia, mas não vive olhando o errozinho dos outros, um cisquinho que está no olho dos outros, e dentro do olho dele tem uma árvore enorme que atrapalha dele ver e ele não consegue ver. Amém? Amém. Uma palavra é até difícil, né, irmão? Quando Deus vai te dar um carro, Deus está te dando uma casa, é um glória a Deus, é um aleluia, é um pulo daqui, grita de lá. Mas nessas palavras você também tem que abrir a tua boca e glorificar, porque a exortação ela faz parte de Deus para as nossas vidas. Deus está nos ensinando nessa noite como servir a Ele. Deus ele nos quer que nós realmente devemos mudar a nossa mentalidade. Outra coisa, meu irmão, no nome de Jesus eu te peço, quando alguém chegar para você com palavra de dizer: olha, você está sabendo da última, eu só não quero saber nem da primeira, principalmente da última. Se é para falar da vida de alguém, vai falar do capeta que o carrega. Aqui comigo não. Corta. Não faça parte disso. Amém? Corta o mal pela raiz. Se alguém está de alguma forma tentando, porque a pessoa guarda o mal no coração, ela já está envenenada pelo diabo. E ela quer fazer o que? Ela quer acabar com aquele veneno
Deus, libera a unção de Deus, libera uma palavra, aleluia, que vai levantar aquele que está caído, que vai ajudar o pecador a sair do pecado. Libera uma palavra na direção de Deus. Mateus capítulo 5, 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Tem gente que acha que os inimigos dele estão dentro da igreja. E aqui nós somos todos irmãos. Nós não temos inimigo dentro da casa de Deus. O único inimigo é o diabo. Aqui nós somos todos irmãos. Aí tem pessoa: amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Aí tem gente que paga a mesma moeda. Ele descobriu que alguém falou mal dele, ele sai pagando com a mesma moeda. Fazei o bem a quem vos odeia, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. No verso 40 diz: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem também os publicanos da mesma forma? Amém? Amém. Deu para entender a palavra, meu amado? Amém, Deus. Então, amar os inimigos. Às vezes nós temos uma pessoa como inimiga e ela não é inimiga. Mas mesmo se você tem... É orar por ela, é amar ela, é bem dizer aquele que está falando mal. Não fale mal também não. Fala coisas boas da pessoa. Não paga com a mesma moeda. Faz o bem àquele que está te odiando. Ora por aquele que está te maltratando, por aquele que está te perseguindo, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas capítulo 6, versículo 31. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei. Sabe o que eu quero que as pessoas façam para mim? Você quer que alguém faça mal para você? Eu quero ouvir. Não. Você quer que alguém faça mal para você? Não. Ninguém quer. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira você deve fazer. Amém? Amém. No verso 32 diz: se amardes aos que vos amam, que recompensa você vai ter? Também os pecadores amam os que os amam. No verso 33 diz: e se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem da mesma maneira. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Você deve fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem para você. Você não quer que ninguém te faça mal, que ninguém te deseje mal. Então, o que você deseja para você, você tem que também desejar para o seu próximo. Amém, meu amado? Você pode aplaudir o Senhor? São João capítulo 13, versículo 34. Já estou encerrando. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos ameis. 1 João 4,20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Amém? Amém. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Mateus capítulo 6, no verso 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. E ofensa aqui está falando de pecado. Amém? Se você não perdoa aquele que pecou contra você, pode ter certeza que você também não vai ser perdoado. Mas se você libera perdão, o perdão de Deus estará sobre a tua vida.